Olá, senhores e senhoras, empresários, empreendedores e seguidores deste canal. Está no ar mais uma edição do Bate-Papo com a ASEAN, Associação Comercial Industrial e Agronegócio de Manhuaçu. E esse canal tem o objetivo, mais do que nunca, a estruturação para o empreendedorismo. Também para o grande crescimento, a inovação, a crescente inovação e a valorização do comércio e da indústria e também do agronegócio de Manhuaçu. Para quem tem um pingo de inteligência, pode criar um mar de oportunidade. O bate-papo de hoje é muito especial e é um empresário que nós vamos extrair dele muita coisa legal nesse bate-papo para aprendermos o que é valorizar, incentivar e provocar o crescimento em todos os cidadãos. Recebendo o nosso convidado ilustre sempre, Maurélio Carlos Júnior. Olá, Maurélio. Seja bem-vindo novamente, hein, Maurélio? Olá, Enjo. Obrigado por mais uma oportunidade. Estamos aqui batendo papo. Muito bem. Hoje nós vamos conversar com ele, Ulisses Calheiros de Araújo Neto. Evidentemente que ninguém vai conhecê-lo pelo próprio nome, mas é carinhosamente conhecido em toda a região, por sinal no estado de Minas Gerais, o Pingo. Olá, Pingo. Seja bem-vindo ao Bate-Papo da ASEAN, tudo bem? Tudo bem, Ed. É prazer conhecê-lo. Prazer é meu, Ed. É um novo estabelecimento, né? Inovação, né? Muito legal, muito bom. Ah, bacana. É isso aí, ué. Seja bem-vindo. Ô, Pingo, engraçado, para a gente começar esse bate-papo que vai provocar nas pessoas assim uma vontade constante de crescer, de buscar realmente empreender. Mas antes, por que Pingo? O seu apelido, né? Ele é muito falado em toda a região. Pingo do futebol, Pingo daqui, Pingo dali, Pingo da areia. Por que Pingo? Pingo é porque quando eu nasci, logicamente, tinha meus 1 ano de idade. Aí uma bela irmã me pôs o apelido, né? Minha bela irmã me pôs o apelido de Pingo, com 1 ano de idade. E dali para cá, Pinguinho, era muito pequeno mesmo, né? Então, assim, ficou Pingo e até hoje ficou Pingo. E aí não teve nem como desacostumar com esse apelido. E aí meu nome ficou estranho em chamar, né? Aí todo mundo fica chamando de Pingo. É um pinguinho. Pinguinho de 1,80 m, né? Vai bordoado. É sempre assim, né? Grande pra caramba, né? Isso aí. Que coisa. É isso mesmo. Então, Pingo, em 1981 começou aí a peregrinação rumo ao sucesso, né, empresarial. E, evidentemente, você que, né, viveu tudo isso aí com a família, é que vai abrir aí esse bate-papo da ASEAN. Como que foi essa conquista, desde a fundação do sucesso, à empresa que você administra hoje? Então, meu irmão formou em BH para engenharia, né? O Toninho, né? Conhecido como Toninho, todo mundo conhece, e veio para Manhuaçu. E chegou aqui, tentou, né, de toda maneira, na parte de engenharia. E assim, estava meio difícil, aquelas coisas não estavam tão fáceis. E aí ele apareceu a Predali para comprar. Essa empresa já existia antes de 1981. E nós fomos e compramos, né? Ele como sócio majoritário, comprou e me pôs como né, um sócio dele também. Indo dali para cá, nós começamos com lajes pré-fabricadas, né? Muita batalha. Ali tivemos tanta dificuldade que deu tanto problema que a gente quase não continuou, porque realmente a coisa deu um defeito de fabricação que a gente não descobria. E no finalzinho da conta lá que nós achamos o defeito porque começou a quebrar muita laje. A gente quando ia receber laje, o concreto? Ela fabricava as vigas, né, as vigas de laje. Aí ia desformar no outro dia, as vigas quebravam tudo. E uma coisa tão simples a gente não descobriu. Só no finalzinho lá que nós fomos descobrir. Então, quer dizer, nós quase não... Depois de muito trabalho, demoramos lá o início de firma, você sem dinheiro, né? Começando do nada, né? E durante uns 6 meses quebrando, você fabricava, por exemplo, aproveitava 50% do que fabricava. Que prejuízo, então, na ali certa, foi uma coisa muito complicada, né? Mas aí Deus abençoou que a gente, né, firmou ali, conseguimos achar o defeito da fabricação e fomos partindo para laje, né, que já tinha.
Partimos fabricando postes rural para fabricação rural, para propriedades rurais, aquele poste de 7 metros, né? E fomos também para tanques de marmorite, e depois começamos também com marmoraria, e depois fomos com material de construção, e depois, né, como está hoje, fabricando galpão, fabricando toda a parte de poste. Hoje nós temos ISO 9001, né? Que ela só assim que nós podemos vender para a CEMIG, para quem é filiado à CEMIG. Se não for isso, não tem como vender, entendeu? E assim, foi uma grande batalha que nós tivemos. Então, assim, é muita ralada mesmo, gente. A pessoa não sabe, são 41 anos de empresa que a gente está. Então, assim, não é brinquedo. Às vezes a pessoa olha, as pessoas assim, vê o empreendimento, olha lá a empresa e tudo mais, e fala assim, aquilo ali foi herança, né? Ou, né? Não que a herança seja coisa ruim, né? É ótimo, né? Uma pessoa pegada ali no meio e dar um segmento legal ali também, num bem recebido, e dar segmento é coisa bem bacana também, né? Mas nós começamos realmente de zero, nós não tínhamos nada mesmo, né? Então a Predale, mais ou menos a história dela, resumida é dentro disso aí. Eu lembro que, complementando o Pingo, né, quando a gente começa, né? Eu brincava assim, não sei quem inventou o tal do começo. Porque o começo, ele é difícil. E se não tiver um pouco de persistência, ele não vai. Eu lembro quando nós começamos a produzir uns uniformes, era tão grande a padronização, as mangas, sobrava tanto que a vontade era de sair correndo. Perdia muito tecido, né? A questão não era perder, a questão era insatisfação, né? Era aquele você achar, né, o novelo ali, o fio do coisa certa. Mas aí eu tô só fazendo um complemento que o Pinto está falando aí, porque realmente começar tem que ter persistência, né, Pingo? Mas nós, por um fio de cabelo, nós não largamos. Eu já tinha, no final das contas, eu já ia até, no último dia que nós acertamos, eu fui para casa e falei assim, agora eu não volto mais para trabalhar. Porque as contas não batiam, né, Pingo? Não dá, Você pensa bem, você fabricar de 100, você pegar 50 só, entendeu? O resto tudo você jogou fora. Então, a lucratividade, não tem como dar lucratividade com uma coisa dessa. Ô Pingo, e quem foi o elo da paciência? Não, vamos permanecer porque o sucesso está logo ali. Rapaz, aquilo ali foi uma coisa realmente de Deus, porque não tem outra explicação. Que eu ia embora, o Toninho também já não estava aguentando mais, meu irmão já não estava aguentando também, tanto prejuízo que estava dando. Bacana. Então, a gente não estava aguentando. Fabricava lá, comprava material, cimento, ferro, areia e tal... Fabricava, no outro dia tinha que jogar tudo fora. Aí você vê, hoje a Predale é referência no que faz. Né? Então você vê, chegou a ser referência no que faz, mas para chegar a ser referência, teve que passar por os momentos turbulosos. Nossa. Então quem olha hoje a qualidade dos galpões e dos produtos, do bloco de concreto hoje, do produto que a Predale faz, que isso é indiscutível, não imagina o tanto que sofreu para poder hoje chegar onde chegou. Muito bacana isso aí. Agora, o que é bom é que quebrou concreto, não quebrou a empresa. Né? Ela segue firme, né? Você pensa bem. Teve uma estrutura, né? Que o universo conspirou a favor, né? Até porque, Pingo, você pode nos orientar quando a gente fala em empreendedorismo, empresário. Como que foi a sua relação naquela época de 1981 para alavancar, para impulsionar a laje de pré-moldados naquela época? Porque muito a gente observava, né, pela classe, o telhado de amianto, na zona rural é o telhado com buca, que fala, né, assim, um exemplo de outrora, aquela telha de barro. E aí, como que foi penetrar no comércio, impulsionar o que vocês produziam, a demanda da época naquela ocasião? Na verdade, na época, até assim, desde 1981, nós contratamos a MFM Manhuaçu. Entendeu? Então, a propaganda foi realmente a alma do negócio, isso não tem dúvida, né? Então, esse é um ponto que foi muito forte para a gente. Então, assim, até houve uns casos até engraçados, né? Então, assim, até hoje nós temos propaganda, nunca paramos, né? Acho que se parou um ano só. Acho que tem um ano só que nós paramos de fazer propaganda, mas nós ficamos 40 anos, pelo menos, na propaganda aí, de rádio, AM, FM, Jornal Tribuna, tudo aí, tudo que podia fazer propaganda a gente fazia.
Mas aí o que acontecia? Aí o povo espalhou e a gente vendia na região toda. Uhum. A gente abrangia como abrange, né? Nós abrangimos até Mutum, um raio aí de 100 quilômetros aqui de Manhuaçu. Olha. Nós abrangimos tudo, nós atendemos toda essa região. O estado do Espírito Santo também. Também, né? Bastante lá, Pequiá, Iuna, Batiba, né? Aqueles lados todos nós abrangimos lá. E aí o que aconteceu? A gente... A pessoa via falar da Predali, não conhecia a Predali. Aí na hora que chegava lá na Predali, para conhecer a Predali, falou assim, não, é grande de uma empresa, né? Chegava lá um escritório muito menor do que 3x3, todo mundo em cima um do outro. Isso no Pinheiros. Lá no Pinheiros. Olha só. Exatamente. As margens de um córrego, cara. Exatamente. Três funcionários ali, entendeu? Aí você olhava lá, tinha uma prancha com burro lá para puxar as E tinha. Verdade. O primeiro veículo nosso foi uma prancha com burro. Meu pai, bacana. E daí nós compramos depois um caminhão. Aí compramos um caminhão. Eu falei, não, aí cresceu. Aí eu falei com o Toninho, Toninho, isso tá aqui, pelo amor de Deus, cara. Nós não vamos conseguir pagar isso, não. Um caminhão, rapaz, bacana aqui, com nosso, quase ninguém tinha um caminhão amarelo. Chevroletzão, não? Não, um caminhão mesmo, 1113. Mercedes. Mas tem um outro fato anterior a isso, que a gente não tinha, né? Depois de uns 5 anos que nós compramos esse caminhão, né? Aí tinha o nosso entregador de Laje, era até um senhor, né, chamado Joaquim. E ele tinha um Fordão, cara. Um Fordão velhão, cara. E entregando aqueles murros, coisa mais perigosa do mundo, rapaz. Então, assim, o que é isso? Bacana. Foi muito bacana. Foi uma história. A propaganda é alma do negócio? A propaganda sempre foi. Inclusive, a ASEAN, né, conduzida por você na sua gestão, ela quebra esse paradigma e planta uma inovação. O podcast hoje é a abertura para a gente conhecer essa história que eu não conhecia. Olha quanto suor foi derramado e que às vezes a gente acha, esses caras herdaram dos pais, herança, alto lá. Agora eu me calo, eu me conduzo da seguinte forma, peraí, eu tenho que aprender com esses caras. Né? Houve sim suor, houve quase uma desistência, mas a persistência, movido pela força do universo, hoje trouxe aí essa grande empresa que é a Predali. Mas não parou por aí. Aí vocês começaram a segmentar, né? Sim. Hoje você trabalha diretamente, é administrador da Granilli. Conta um pouco da história dela. Exatamente. A Granilli a gente desmembrou para poder fazer um atendimento mais personalizado, dar uma atenção melhor para o cliente, né? Então, assim... Fica uma coisa mais focada diretamente às pedras mesmo, né? Então, assim, não mistura muito, entendeu? Porque quando tinha lá... Começou a ficar muito tumultuado, porque a gente vendendo material de construção e marmoraria junto, aí ficava meio... ficava muito embolado, né? Então, era muito problema para um lugar só. Aí nós separamos. O que a Granilli comercializa, só para as pessoas poderem entender aí o produto. O que é hoje a Granilli? Qual é o tipo de produto desse segmento que vocês fizeram? Porque segmenta, mas é um segmento de vários produtos. Exato. Né? O que é a comercialização da Granilli? Só para a gente entender aí. Na Granilli a gente comercializa o granito, né? O granito, quartzito, mármores, pedras decorativas, né? As quais em granito e quartzito e mármore chegam em chapa, em lâminas polidas, e a gente dá o tratamento ali para poder fazer as pias, mesas. O trabalho que precisar de ser feito numa pedra, a gente faz ali, entendeu? Acabamentos muito bons. Tem também pisos, né? Pisos, serrar, né? Ladrilhos, que fala, né? Ladrilhos, calçada, miracema, aquelas pedras, né? Sim, são pedras decorativas isso aí. Entra em pedras decorativas. Pedras decorativas. Ed, não sabia. Bacana, tá vendo? É isso aí. Agora, eu vou começar, vou iniciar uma construção. E naturalmente evidentemente, né, que a gente precisa de um responsável para fazer as medidas, para quando eu solicitar a demanda, que venha tudo corretamente. A empresa tem alguém que faz todo esse trabalho para não ter perca, né, para a empresa? Como que funciona esse atendimento externo?
É a parte da marmoraria, principalmente. A gente tem os vendedores que atendem em casas. O próprio consultor de vendas atende, Pingo? Atende, vai lá e mede. Ele já é preparado para medir? Preparado, totalmente. Hoje nós temos, por exemplo, a pessoa que faz as medidas lá, são pessoas tão capazes assim, que eles são formados em engenharia. Você tem uma ideia. E aí, Maurélio? Então os caras são muito bons. No mesmo. popular são brutos, né? Eles são bacanas, né? Então diminui muito o erro. O cara já... a mente já desenvolveu bastante, entendeu? Então tem uma maldade boa, né? Eles já têm para poder evitar erros e tudo mais. Porque a marmoraria, assim, por 1 centímetro você perde uma bancadona grande. Exatamente. Então tem que ser uma coisa muito... Eu acho bacana a indústria de transformação, né? Você transforma uma pedra bruta em uma pia, em algo maravilhoso. Eu sou fã de indústria e sempre crítico a desindustrialização do Brasil por muitos produtos que nós podemos hoje, nós não possuímos mais e nós trazemos tudo da China, né? A quantidade de desemprego, que eu acho a indústria bonita. Você começa em determinado, por exemplo, você começa no cimento, de onde vem o cimento, o que é formado o cimento, e vem esse processo de transformação até nós chegarmos em um determinado produto, no galpão pré-fabricado e com uma estrutura, e vamos embora por aí. Então, assim, entenda dessas áreas, eu sou um fã de indústria e um fã da transformação. Você pega uma pedra bruta e faz uma pia maravilhosa. É bem bacana. É uma arte, né? É uma arte, na verdade. São profissionais, assim, os profissionais que nós temos ali são profissionais, assim, de 15, 20 anos que estão ali, ou mais. Já criou um laço com a cidade. Tem um profissional, nosso encarregado, por exemplo, de quando eu comecei a predar lá antigo, lá de 40 anos atrás. Está com a gente até hoje. Né? Então, assim, graças a Deus, não é uma empresa de qualquer maneira, né? É uma empresa que tem responsabilidade com os funcionários, né? E um ponto-chave para poder, a questão que eu notei que a gente tem que ser, é a questão seguinte: você não pode deixar de pagar seu funcionário em dia, você não pode deixar de pagar seus fornecedores em dia, que isso é uma coisa, assim, essencial. Porque se você deixou de pagar seu funcionário, ele vai trabalhar insatisfeito. Se você deixou de pagar seu fornecedor, você perde crédito e vai por aí afora. Então, isso é um ponto forte também que o empreendedor tem que ter, porque senão não chega em lugar nenhum, não. É verdade. Verdade é essa. Agora vem cá, Pingo. O crescimento econômico de Manhuaçu é surpreendente, para não dizer a região. Sim. A gente observa o crescimento, né, na forma vertical. As pessoas estão comprando mesmo apartamento, as pessoas querem chácara muito bem preparada, muito bem construída, com pedras de excelência, se eu não estou equivocado na forma de falar. Mas aí o proprietário da residência, da chácara, ele deseja uma pedra que não tem um consumo normal. Vamos dar um exemplo. O Maurélio tem um tecido que eu acho interessante na empresa, que é fio egípcio. Não é uma coisa comum. Existem pedras que as pessoas entram em contato com você ou com o seu setor, com o corpo administrativo, para solicitar esse tipo de material ou não? Sim, com certeza. Tem muitas Como que funciona? Quais são essas pedras? Porque pedra toda hora está surgindo alguma novidade de pedra, entendeu? Mesmo natural, entendeu? Sempre surge uma pedra, outro tipo. Então, isso é muito... Que tipo? Nem todas são naturais, né, Pedro? Elas recebem tratamento. Nem todas são, não. Existem pedras artificiais, né? Essas que ele está falando que vem da China são todas artificiais. 90% delas são artificiais. Não tem durabilidade? Tem. Olha sim, que interessante. Tem sim. Mas quando a pessoa necessita de uma pedra específica na granilha, como que faz? A gente busca, né, através da internet, tem fornecedores, Cachoeiro é o fornecedor principal nosso, né, que tem, e você busca ali, você acha todo tipo praticamente. Então hoje a questão a globalização está muito fácil, né, está muito tranquila para você chegar e conseguir achar as coisas. O problema de pedra é uma coisa. Vamos dizer, o cara tem uma jazida lá, tal. O nome dela, pôs o nome de X lá. Aí tem um outro que abre uma outra jazida, que é outro nome. Então, a jazida do X aqui, eu conheço ela, mas o outro lá eu não conheci. E o cara me solicitou aquela liga, eu não conheço. Pelo simples fato do eu nome. Não conhecia. Então, assim, você tem que pegar a pedra, você tem que saber que pedra que é aquela, onde que consegue. Aí você vai... É mais difícil um pouco. É uma análise, né? Porque a mesma pedra pode ter um nome diferente. Bacana. Aí, mano. É isso aí. Interessante, né? É um universo que as pessoas, elas...
não é questão de julgar, mas é falta de informação mesmo. A gente acha que é simplesmente uma marmoraria, né, que tem um aspecto granfino, mas que tem sim uma busca, né, uma busca ativa de todos os dias inovar, porque a gente precisa de apresentar algo novo para as pessoas. Parece que tudo está descartável, né? Até o que é bens durável se tornou descartável. Todo mundo quer mudar. Quem não quer uma chácara diferenciada, né? É verdade, com certeza. Não, e você pega, por exemplo, eu estou falando, voltando à questão das pedras, por exemplo, uma pedra muito conhecida aí, que praticamente todo mundo conhece, que todo mundo, desde quando nós começamos a marmoraria, existe essa pedra que eu vou te falar, que é o Bege Bahia. Bege Bahia. Bege Bahia. Então, é um mármore, né? De pouca resistência para poder pôr na cozinha. Ele é conhecido como Marta Rocha, Travertino. Olha aí. Tá? Porque Travertino é o original Travertino é o importado. Existe a mesma pedra, porém importada. Interessante. E isso é patenteado, os nomes? Não, né, Pingo? Não, que eu saiba, não. Eles criam o nome, pronto, acabou, divulgam, né? Divulgou, coloca aí na... Tá vendendo, tá mandando embora. Enquanto estiver vendendo, tá mandando embora, né? Verdade. Bacana. É isso aí. Tem quanto tempo de granilho? Desculpa, Maurélio, perdão. Pois não, Maurélio. Pode terminar. Quanto tempo de granilho hoje? A granilho nós estamos com ela desde 2008. Ah, tá. 2008, então tem 14 anos já, né? 22. 14, exato. 14 anos já. Quase 14, né? Mudando um pouco de assunto aqui, não sei se cabe aí dentro do roteirinho, mas é o seguinte, o Pingo, eu gostaria de perguntar ao Pingo como que ele faz um trabalho na Darei. Ao social, né? É um trabalho bacana, social na Darei, desde 2000, né, Pingo? Sim. São muitos anos, e trabalhos sociais não é fácil, né? Depende de uma série de fatores, você depende muito de pessoas que queiram ajudar. Então eu gostaria de saber assim, de onde veio a vocação dele para o trabalho social, que ponto que ele falou, poxa, eu vou ajudar, ou sempre teve dentro dele, ou nossa, vou ajudar, e como começou esse trabalho seu na Darei, as dificuldades que você tem. Na verdade, na Darei eu comecei assim, eu nem conhecia assim a Darei de ir lá, mas já contribuí até com a Darei mensalmente, do jeito que a gente recebe hoje ajudas, né? Aí me chamaram uma vez para poder participar de uma eleição que ia ter da Darei, e ia ser tinha um pessoal que não era tão legal para poder entrar na Darei, que estava querendo pegar a Darei para tomar conta, e não ia ser uma coisa legal. Eu disse, não, nós vamos lá para votar. Aí cheguei lá para votar, resumindo, me puseram como vice-presidente. Eu cheguei para votar, né? E aí depois daquilo ali, quer dizer, fui para vice-presidente, aí eu fui ver como é que estava a Darei também na época, né? Foi no ano de 2000. E a Darei realmente estava numa situação assim hipercrítica, né? Porque, né, estava muito desleixada, muito mal administrada, porque é uma entidade tão pequena que não tem como você administrar mal, né? É muito pouca coisa. E aí nós fomos para lá em 2000, né, no caso, e aí até o presidente era o Paulino, arquiteto, e aí o Paulino expôs a situação da Darei, como é que estava, como é que não estava, e eu fui vendo aquilo ali, eu falei, seu Paulino, olha, dessa maneira que está aí, não tem jeito da gente continuar. A Darei tinha um carro, ela estava devendo a praça toda, e a gente não tinha, e a Darei com carro. Eu falei, peraí, a Darei não tem como ter uma carroça, um velocípede, e vai ter um carro para poder rodar? Ah, não, porque nós ganhamos pneu, nós ganhamos não sei o quê. Gente, se a gente está ganhando isso para o carro, nós podemos ganhar como contribuição para ajudar a Darei em outras coisas, a manutenção dela, não para poder ficar com o carro aí, que a gente não precisa desse carro. E esse carro, o que precisar, a gente pega lá na Predale e a Predale vai ajudar agora com a questão de transporte, em vez de ser com... E aí fomos lá e pegamos, e foi uma batalha muito grande, a entidade não tinha nem cerca, para você ter uma ideia, não tinha nem cerca, era cerca de arame farpado, né? Era uma cerca de arame farpado, assim, era muito vulnerável, pai, às vezes, quer dizer, a Darei cuida de crianças de 0 a 12 anos em risco social. E pensa bem, são crianças que são tomadas dos pais para poder, né? Porque há uma denúncia, né? Que se o pai está fazendo algum maltrato ou não está sendo bem cuidado, deixou abandonado,
através da denúncia, a questão policial, o conselho tutelar vai lá, ver se constata, ver se está certo e leva para a DAREI. Levou na DAREI, aí a pessoa só sai com ordem judicial também, entendeu? Então você pensa bem, ali aquela entidade daquele jeito. Ela entra com ordem judicial? Ela entra e sai com ordem judicial. Não entra nem sai sem ordem judicial. Para entender, entendeu? Porque assim, às vezes, darei, mas eu tenho quase certeza que a grande maioria não sabe como funciona, né? Exato. Ainda muita gente não sabe como funciona. Às vezes a pessoa chega uma pessoa que quer adotar uma criança, chega o Pingo, você podia ajeitar para mim a criança lá pra mim. Como é que eu vou ajeitar uma criança? Eu não mando, quem sou eu? Se eu chegar perto de um promotor, perto de um juiz pedir, às vezes eu vai achar até uma arrogância minha pedir alguma coisa, achar que eu mando alguma coisa. Ele não manda, não. A gente dá apoio às crianças. Ele não faz nada mais do que dar apoio ali. Chegou na DAREI, tem tudo. É escola, alimentação, 24 horas, dorme, toda assistência, entendeu? Médico hospitalar, tem pessoas que ajudam ali, que são médicos, tem advogados, tem pessoas de todo lado que você falou que está com problema, um menino daquele ali atende mais rápido aquela criança ali do que você pagar particular para aquele médico. Entendi. Você tem uma ideia das coisas. São voluntários? São. Médicos voluntários? Sim. Ali vocês têm os profissionais que trabalham na DAREI e a grande maioria da diretoria e das pessoas que colaboram nesse sentido são voluntários. São voluntários. Ali da diretoria são todos voluntários. Todos eles são voluntários. Agora, tem os remunerados que ficam durante o dia todo, né? Hoje ali nós estamos aí com 14 funcionários. Se eu tiver uma criança ali, eu tenho que ter 14 funcionários. Porque eu tenho que cumprir horário de cada um para poder, entendeu? Então não tem como. Você chegou até a comentar um dia comigo, Pinho, que já teve casos, né, de crianças assim, tiverem uns probleminhas, quebrar um acidente, qualquer um braço, quebrar um bracinho, alguma coisinha qualquer, né? E sempre tem um médico, tem os médicos, tem as pessoas que sempre têm dado esse apoio. E a importância disso, né, Pinho? Gostaria de dizer, a importância disso para que esse projeto continue existindo, né? Exato. Valorizar também essas pessoas, né, Pingo? Que às vezes sempre que você precisa, você possa contar com elas. Contribua com o tempo, né? Às vezes não pedindo para citar nomes, né? São muitos os ajudantes, mas dizer essa importância, né, Pingo? Você dizer para a gente aí a importância e o apoio que essas pessoas dão. Pois é, hoje, Maurélio, a gente ali na DAREI, eu tenho as pessoas voluntárias que não são da diretoria, mas são voluntárias que, tipo assim, em todo setor que eu chego e peço, precisou de alguma coisa, a pessoa está pronta para me atender. Então, quer dizer, às vezes um médico, vamos dizer, um dentista, qualquer pessoa dessa, né? Fica ali um ano sem eu acionar a pessoa. Mas aquele ali é um ajudador meu, porque na hora que eu peço, pessoa está pronto para me ajudar. Como aconteceu ontem. Tinha mais de 1 ano ou 2 anos, estava esquecendo quanto tempo que eu precisei de um médico para poder colar um braço, injetar um braço no menino lá, um troço qualquer. Quando foi anteontem, o menino caiu lá da DAREI, caiu lá na escola, machucou o braço, o médico hoje operou o coisa, quer dizer, teve que operar por platina, coisa que se fosse aí no particular era uma coisa muito absurda. O cara fez aí de bom grado e deu maior atenção, então tem só que ligar ele hoje e agradecer pelo que ele fez. Que maravilha. Ô Pingo, a gente sabe, quem lida diretamente com o comércio, né, com a empresa, é uma luta constante, é um embate, é um enfrentamento que traz muita frustração para o dia, né? Você tem que negociar, renegociar, cliente, a equipe de trabalho, e a gente sabe que isso suga muito do ser humano, né? Isso traz um cansaço, isso é normal. E, ao mesmo tempo, você teve a oportunidade de mergulhar em um outro universo onde a sua sensibilidade, né, a parte emocional, ela fica muito mais visível. Poxa, você observa as crianças, quando você fala da DAREI, os seus olhos brilham, né? Então você não é um cara só comprometido, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu não conheço o seu trabalho, mas quando você fala, você irradia muito amor pelo que você está fazendo, pelo que você se comprometeu, e você tem
quando eu falo você, eu quero citar toda a sua família, envolvendo da Predália, a Granilha, etc. Então vocês têm credibilidade, né? Tanto é que a estrutura mudou da Darei. Eu percorro ali todos os dias as margens na BR, eu vejo que tudo mudou. Aí eu lhe pergunto, você teve então uma experiência profunda em um universo que você nunca viveu. Como que é para você, um empresário que luta 24 horas daquela turbulência, e quando você chega numa instituição, numa entidade em que as crianças, e eu tenho absoluta certeza que isso acontece, elas vão ao seu encontro, te abraçar e agradecer por tudo que você faz. O que você sente? O que você pode falar para quem acompanha esse podcast? Qual que é a sensação para provocar as pessoas a ter a mesma oportunidade ou a coragem de abraçar uma instituição como essa? Edwin, a gente tem que... Na verdade, você tem que estar junto para poder sentir o que são as coisas, né? Então, assim, às vezes você acha assim, não tem sensibilidade, não tem nada, aquela criança ali não é nada e tal. Aí, na hora que você envolve na causa, você envolve na causa, vê o sofrimento, né, das crianças, como é que tá. E, assim, aí você, cada dia mais, você vai pegando amor àquilo ali, você entendeu? É onde que a gente realmente vai pegando. E como ser humano, como é que você vai se sentindo? Você? Cada vez que eu ajudo, eu sinto melhor. Em vez de ser a pessoa que foi ajudada sentir beneficiado, eu que me sinto beneficiado. Bacana. Né? Bonito, né, Mauro? Muito bonito, muito bacana. E como é difícil. Às vezes a gente fala assim, olha... Ele está há 20 anos. Ué. Eles, né? Uma como vida. Vários estão há 20 anos. Uma vida. Só porque gostam, né? Mas como é difícil também as pessoas assumirem causas sociais, né, Pingo? Não é fácil, não. Não é fácil, não, né? Causas sociais, programas não remunerados. Não é fácil, né? Mas você sabe de uma coisa, Maurélio? Eu te peço permissão para tomar parte da sua palavra. O que aconteceu com o Pingo, eu não sei se ele consegue enxergar dessa forma, não só com o Pingo, mas com muitas pessoas que lidam diretamente com entidades dessa forma, existe um equilíbrio emocional. Aí o infarto corre da pessoa, a frustração corre da pessoa, mas é uma realidade, cara. Eu convivo com uma fundação há muitos anos e me faz bem, quase que eu infartei, porque se você não dividir o seu tempo... Você precisa de lazer, você precisa de família, você precisa de conviver com essa realidade. Esse equilíbrio é que faz o ser humano ficar ainda melhor. Dizer que não sente bem com as pessoas dando carinho, não. Ele sente bem pelo que ele faz e pelo que ele recebe. Isso é muito grande, as pessoas precisam de entender essa realidade, né, Maurélio? Verdade. O Edwin. Diga. Tem um outro assunto aqui, né? Gostaria de comentar. É desportista, Maurélio? Bom, eu fiquei sabendo, confirmei para ver se era fake news. Levantou a veracidade dos fatos. Levantei. Para colocar aqui? Levantei. Que o Tchá, que todo mundo conhece, falou que ajudou a fundar o primeiro Ipiranga. Olha aí. 1985. Invasão de privacidade. 1985. Eu tive que... E o treinador era o Tchu. 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 Verdade, O presidente Laurentino. Presidente Laurentino. Então, esse time... Laurentino. Que o Tchá é um puxa-saco danado do Pingo, falou que é um grande zagueiro. Eu não sei se é pelo tamanho, que jogava bola. É o tamanho. Ele é muito amigo meu e é o tamanho. Aí eu perguntei ao Tchá se ele andavam junto. Ele falou, não. O Pingo sempre foi um homem sério, um homem de igreja. Ele podia andar junto com a gente lá. Não andar com a gente, não. Mas o time do Ipiranga, de 1985, que o Pingo fazia parte, mão de onça... Exato. Marquinho Habilidade, Pingo, Robinho, Nestor, Joelson, Samir, Tchá, Eliomar Fabinho, brasileiro de Patinho, presidente Laurentino aí, ó. Eterno Laurentino. Ô Pingo, como é que foi esse período aí, rapaz? Sabendo que você começou novo. Foi o primeiro Ipiranga mesmo? 85 ou o Ipiranga anterior? Foi antes do profissionalismo, né?
Antes da terceira divisão. A ideia nasceu ali, Pingo? Antes da terceira divisão, eu cheguei a jogar contra o Piranga e Espera Feliz uma vez. Calma, Aurélio. Nosso melhor resultado foi 1-1, né? Aqui dentro. Mas é bem posterior, né? Mas pode ter sido antes da gente aí, né? Porque quando eu comecei, né? Que eu estava com meus 21 anos, eu fazia academia na Predale, né? Que ali a Predale era carregando laje. Levantado. Ué. Rapaz, eu carregava era 5 caminhões de laje no dia. Pronto. Ah, você colocava a mão na massa? Olha cara, aí. Eu fabricava laje, eu fazia tudo, cara, que se pensava no princípio. Que ali. Bacana, cara. Talvez em 85 eu já estava mais só carregando caminhão, né? Já não estava fabricando mais. Ai, meu Deus. Vocês tinham um tanque lá, pesado, mas ele já tinha um motor para lavar roupa. Eu comprei lá. Sim, aquele já é o tanquinho de lavar roupa, mas de concreto. Elétrico. Que tanque pesado, cara. Eu comprei lá de vocês, é verdade. Castigo. Mas como é que era esse time, Pingo? Vamos falar um pouco aqui de coisa boa de futebol. Como é que era esse time aí? Esse time vencia mesmo? Okay. Eu tava reparando pelos nomes que o Thiago tinha falado, que tinha várias pessoas, de Patinga, de Una, né? Para pessoas da região, né? O Piranga já estava ali tentando formar um time forte, né? Já, com certeza. Ali, na verdade, de Manhuaçu mesmo, natural de Manhuaçu, eram poucas pessoas. Eram eu, Samir, Nestor, mais uns 2. O resto eram contratados mesmo já. Já tipo, nós trabalhávamos ali. O Laurentino é um cara muito organizado, um cara muito bacana, um cara muito profissional na coisa, sabe? E ele queria as coisas muito certinho, então a gente já tinha concentração. Tinha concentração, rapaz. Ai, que bacana. Você acha que não tinha? Você já chegava lá da na academia? Ipiranga. Ia na Ipiranga lá, e eu tinha um jogo no outro dia, vamos pra concentração. E como é que fazia para segurar? E como é que fazia para segurar essa turma na concentração? Segurava, tudo era novidade, os moleques não sabiam nada, não tinha noção do, né? E movimentava a época mesmo? Rapaz, lotava? O campo lotava. É mesmo? O campo lotava. Não, mas já tinha umas pessoas aqui, que o Thiago tinha falado, teve um ex-jogador aqui, que teve um ou outro que já jogaram fora, né? Antes de vir o Thiago deles. O Geraldinho, nossa Deus, o Thiago, eu vou te falar, pelo amor de Deus. O Thiago jogou no Fluminense? Jogou no Flamengo e no Fluminense. Já tinha experiências fora, parece que tinha o Robinho jogou no Cruzeiro 2 anos. Já tinha um jogador. Camarada, aquele Robinho, rapaz, eu joguei com ele 2 partidas, só. Robinho, ele veio para disputar a final do Regional. Ele era um cara craque, mas ele assim, craque não precisava de bater em ninguém, mas batia mais que eu. Porque eu jogava bola, não jogava não. Eu batia, eu sabia dar umas... Zagueirão. Era muito forte. Não, mas o Thiago estava comentando que você era um zagueiraço, muito bom zagueiro. Carregava concreto o dia bondade. inteiro, como é que passava no homem, velho? E o Thiago falou, eu acredito, cara. Porque... Nossa, Deus. E só para ilustrar um pouco, eu jogava muito, na época que eu estava no Ipiranga, nessa época da final do campeonato, eu sabia jogar bem com o corpo, igual eu estou te falando, era muito, mas é braçal mesmo, em todo o sistema era braçal. E aí, rapaz, apareceu um tal de Cássio, rapaz, lá de Iuna não, Santa Margarida. E ele jogou no Palmeiras, foi até no Japão. Eu nunca vi na minha vida um cara tão forte igual aquele. Eu tentava esbarrar no cara, o cara me jogava pro chão. Então, o cara era um monstro no futebol. Ali, aqui, eu fiz o povo rir bastante lá na arquibancada, na geral. Uma vez que eu fui dar uma de corpo nesse cara, fui disputar uma bola. Você voou longe. Rapaz, eu falei assim, a primeiro lance que eu dei com ele, eu falei assim, eu vou jogar esse cara lá na Alambrado. Vou dar uma ombrada nele, vou jogar lá na Alambrado, na tela. Rapaz, eu bati, parecia que eu tava batendo na parede. Caí, rapaz. Caí, mas no que eu caí, eu já segurei o short dele. Peguei assim, ele foi me arrastando. Ele me arrastou uns 10 metros, sem exagerar, para não pegar mentira, 10 metros. Eu não vou exagerar, não. Me arrastou uns 10 metros. Rapaz, ele viu que eu não ia largar do short dele. Eu olhei pra lá. Ele era forte mesmo, né? Não, Ed, eu olhei pra bancada depois, o povo tava quase caindo da cantar, tanto rindo lá. Moral da história, como é que desgrudou você dele? Não, aí parou, o juiz marcou a falta e parou. O juiz era bom, esperou andar 10 metros para marcar uma falta. Imagina. 10 metros para marcar uma falta. Imagina o Pingo. Quem que era melhor, o Tchau ou o Amin? O Tchau ou o Amin?
Eu joguei muito tempo com a Amin, né? Sabendo que a Amin também era bom de bola. Era craque demais. Nossa, Deus. Os dois, o perfil dos dois é o mesmo, sabe? Eu acho que o perfil dos dois são... O tipo de jogo é o mesmo. Eles batiam com as duas pernas bem pra caramba, todos dois. Entendeu? Inteligente demais pra jogar. Por exemplo, o Geraldo, eu não lembro como é que era o cabeceio dele. O Amin, apesar de ser um cara baixo, pequeno, o cara que subia muito e cabeceava bem. O cara daqui é tamanhozinho. Ele é muito pequeno. Entendeu? Que bacana. E era um cara que eu vi jogar, que eu joguei mais tempo com ele. Foi o melhor jogador do tiro que eu joguei com ele. O cara mais craque que eu joguei com ele. Você jogou futebol também, Maurélio? Seu pai jogou no América, né? O pai jogou no Júnior da Esportiva, no Júnior do Flamengo. É mesmo? Tá. Foi profissional da Esportiva Ferroviária. Na época da Esportiva com o... Desportivo. De 1-0 do Botafogo com o Manga, Jairzinho. Seu pai jogava em qual? Gerson, gol de Maurélio. É mesmo. Bacana. O Manga era o do Internacional? Olha aí. Goleiro do Internacional? Manga não, o goleiro do Botafogo. Era como é que era? Era o goleiro do Botafogo, não era o Manga, não? O goleiro do Botafogo? Acho que era, eu tava vendo na reportagem da Desportiva, acho que era ele mesmo. Eu sou leigo em futebol. Tinha um timaço. Entendo nada. Alguma coisa. Lembro de alguma coisinha. Eu já tive a oportunidade de ver o pai jogar, né? Como profissional em Desportiva. Ativa, a gente ia lá, né? Na época da Desportiva era patrocinado pela Vale do Rio Doce e pelos ferroviários. Era muito bacana. E você jogar com um camarada que já foi profissional, como o Geraldo, como outros que tinha, né? Igual esse mesmo, o Robinho, que jogou comigo na zaga ali. É muito diferente, cara. Né? O cara profissional mesmo, que jogou em times profissionais mesmo, é muito diferente. Bacana. A coisa é muito legal mesmo. Ô Pingo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda vai aprofundar no esporte? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão, assim, em constante evolução na empresa, né? Sim. Granilli, enfim, Predali. Alguma novidade vai se preparando com a equipe para apresentar aí para nossa região? Porque o empreendedor, ele não para, né? A cabeça fica 24 horas, né? Exatamente. O que eu vou fazer, o que eu quero fazer e tal. A gente tem hoje, por exemplo, onde eu estou, né, mais dedicado ali, que é a Granilli, né, eu tenho procurado minimizar a questão de mão de obra, porque Manhuaçu está muito difícil. Não tem lógica, não, né? Não é moleza, não. Se chega uma época de colheita de café, some todo mundo, cara. Se deixa de entregar produto porque não tem mão de obra. Olha então, aí você tem que, infelizmente, você tem que partir para o lado de máquinas para poder substituir pessoas na hora que você está precisando, porque senão você vai ficar sem entregar o produto. Ô Pingo, mas em toda a área. A gente aqui na Associação Comercial, a gente está ouvindo isso em todas as áreas. Sim. Falta de mão de obra e falta de mão de obra qualificada, sabe? Em todas as áreas, eu realmente é uma coisa que precisam começar a pensar aí para o futuro. Como é que vai ser? Porque a gente ouve tanto falar em desemprego, mas não encontra profissionais, não encontra profissionais qualificados e, em algumas áreas, nem desqualificados. Aí a pergunta é, onde é que está esse pessoal? Verdade. Manhuaçu é uma cidade que... com essas as empresas que estão montando em Manhuaçu, no caso, né? Igual veio supermercado grande, né? O Economart, tem... Qual outro que abriu aí um dia desse? É o mesmo, os Coelhinhos aí. Então, isso aí absorve muitos funcionários. Então, assim, isso faz... Manhuaçu na pandemia, Pingo, Manhuaçu na pandemia, ele abriu o Coelho Diniz, lá embaixo, da Bom Pastor. Ele abriu lojas pernambucanas. Exato. Ele abriu umas 3 ou 4 farmácias. Uma grande loja aqui no centro. Vídeo, né? Cinevídeo. Casa e Vídeo. Então, assim, como é que é a Spam, né? A antiga Spam, que agora o Ashpé. Não é Ashpé, Perdão. Ai, meu Deus. Laticínios, né? Tangará. E muitas outras grandes lojas aqui dentro. Então, a Tangará, assim, eu acho que foi uma das que me empregou mais, né? Acho que a Tangará que foi. Tangará e a Economart, o Ediniz empregou muito. Nossa. Independente é bom para a população, né? Então, assim, não tem por que a pessoa estar aí na rua pedindo, sendo que tem emprego à vontade, a não ser que a pessoa não tenha condição mesmo, né? O negócio é qualificar as pessoas. Exatamente. Tem um plano de qualificação profissional, que agora chegou ao limite, né? E outra, Maurélio, hoje a população mais jovem, até perdoa a gente falar umas coisas dessas, mas assim, eles não têm muita paciência, não. Eles querem entrar num trabalho, já querem entrar
e você recebe o salário do comércio, o salário mínimo, com 2, 3 meses já não quer receber aquilo não, já quer achar que já vai sentar na janela, como diz o outro, né? Já quer sentar na janela, não vai sumir o salário, vamos embora. E vai para ficar à toa às vezes, entendeu? Então eles estão muito desse jeito. Hein, Pingo? E o outro fator que a gente observa, eu estou no ramo óptico, é observar que o cara, ele quer emprego. Ele não quer trabalho, ele não quer trabalhar. Atrás de uma empresa, tem inúmeras atividades. Né? A Granille não é simplesmente um setor administrativo, não. Tem que ir para a rua, tem que apresentar, tem que vender, e se não vender, não defende o pão. As pessoas acham, poxa vida, o setor lá muito bonito, né? Por sinal, na Tancredo Neves, a Granille é uma elegância, aqueles vidros, todo mundo... Não, ou seja, o pau quebra, cara. É muito trabalho. Né? É muito trabalho, aí a pessoa quer emprego. Ela quer estar empregada, carteira assinada e o vencimento caindo normalmente todo mês. Aí, meu amigo, fica difícil, a máquina entra, a internet vai engolir esse mundo virtual, né? E então compra pela internet que chega na sua casa aí, vamos que vamos. Então é a evolução. Com a preguiça do cidadão. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente, mas é uma realidade, Pingo. É uma realidade. Não estou aqui generalizando, não. Sim. Tem pessoas que vêm da roça, que trabalham no sol do meio-dia, que, pelo amor de Deus, a gente tem que falar, opa, desacelera aí, meu irmão. Pega leve. Calma, você vai dar parabéns. Mas, em contrapartida, o que tem também de caracol, para não falar lesma, dispensa comentários. Pessoal, nós estamos recebendo aqui no Bate-Papo com a ASEAN, com a presença do convidado Maurélio, o empresário empreendedor Ulisses Calheiros de Araújo Neto. É o popular Pingo. E a descontração e o bate-papo é sim para provocar no ser humano, no cidadão, a vontade de empreender. Mesmo diante de inúmeras dificuldades, nunca desista. Mais ou menos isso, não, Maurélio? Eu gostaria que o Pingo desse uma mensagem para todos aí, que a gente sempre pede, né? Ótimo. Para dizer para os novos jovens aí, deixar sua mensagem para as pessoas que estão começando agora. O que eu teria a dizer para quem está começando agora, sabe, Pingo? Dá um puxão de orelha na turma aí. Que o pessoal... Você pode falar direto para aquela câmera ali. Para quem está querendo empreender hoje, no caso, né? Como não hoje, como toda a vida, né? O que nós temos que ter para ganhar credibilidade e tudo mais? É ter, como eu disse no início, né? Você sabe pagar direito as suas dívidas, as suas contas, pagar seus funcionários de acordo, você não deixar... Esse é um ponto, além de você saber administrar, logicamente, primeiro saber administrar, mas ser bom pagador, né? Pagar os funcionários e os fornecedores, os seus impostos, né, que tem que pagar mesmo, e assim, e ter persistência. O ponto principal é a persistência. Eu tenho isso aí realmente na pele, isso aí foi na pele mesmo, eu vivi isso na pele, porque se fosse ver por mim, eu já tinha ido embora, eu já tinha parado há muito tempo, como diz o outro, eu não tinha saído nem do ovo, a Predale não tinha saído nem do ovo, como diz o outro, já tinha morrido. Bacana, isso aí. A gente aprende muito, né, Maurélio? Vamos para as considerações finais aí, Maurélio? Só agradecer, né? Sempre agradecendo pelo convite, né? E agradecer ao Pingo por estar dando a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho da vida dele e de ele deixar alguma mensagem para as pessoas, para os empreendedores, para os jovens empreendedores, para os futuros empreendedores. Então é agradecimento e fico feliz da sua presença aqui na associação, Pingo. Seja muito bem-vindo e estamos te aguardando na próxima. Não, o prazer é meu, Ô, Pingo, foi todo meu. Antes das suas considerações finais, eu quero agradecer primeiro a Deus, agradecer ao Maurélio pela oportunidade que eu tenho de conhecer pessoas assim, munidas de uma simplicidade e de uma coragem que tem que ser provocado nas pessoas. Eu acredito que o ser humano, após ele acompanhar esse podcast, ele vai, opa, eu preciso de fazer alguma coisa para o bem das pessoas. Então, foi uma oportunidade maravilhosa. Você é um cara que é a primeira vez assim que a gente senta numa mesa para trocar ideia de forma muito especial, muito positiva. Isso engrandece na vida das pessoas e eu levo para casa aqui uma bagagem de ensinamento
e tive a oportunidade de mergulhar nas páginas da sua história empresarial como empreendedor. Então, fico muito feliz, muito obrigado pela oportunidade e até um breve, né? Nunca até mais, mas até um breve. Foi um prazer. Não, o prazer foi todo meu, e agradecer ao Maurélio aí por me convidar aí, né? Com toda a simplicidade, né? Com toda falta de conhecimento, porque a gente acha que sabe, quem acha que sabe alguma coisa, tá por fora, que não sabe nada, né? Então, assim, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, a gente vai vivendo e aprendendo aí com vocês também, né? Bacana. Muito obrigado aí, tá? Valeu, obrigado. Associação Comercial, Industrial e Agronegócio de Manhuaçu. Inovação, evolução, para chegar até você a informação e para você conhecer um pouco mais da história do empresário e empreendedor. Termina aqui mais uma edição do Bate-Papo com a ASEAN. E até breve. Muito obrigado.